Nós vamos tratar hoje de 1 Samuel capítulo 3, nós vamos até o verso 1 do capítulo 4. Nós estamos começando a nossa caminhada em uma das grandes sessões da Sagrada Escritura, um texto que na verdade começa em Deuteronômio, uma sessão, na verdade um bloco que começa em Deuteronômio e vai se encerrar em 2 de Reis. Mas nós estamos destacando aí 1 Samuel, Deus nos concedendo força e graça, nós devemos avançar para Apocalipse depois e retornamos a 2 Samuel mais adiante. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 até 4, primeira parte do verso 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu por onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada, e ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Nós vamos tratar hoje do chamado que o Senhor fez a Samuel. Como nós estamos expondo o livro de 1 Samuel aqui, nós temos então o benefício de ter agora a visão mais ampla. Na verdade, a gente tem que ter a visão, do quadro completo aqui. Você lembra que em Deuteronômio o Senhor renova a sua aliança com o seu povo, às vésperas de que esse povo atravesse o Jordão para tomar posse da terra que havia sido prometida e dada a Abraão. Na renovação da aliança, a lei é dada ao povo, e todo o povo é chamado agora a concordar e aceitar as cláusulas dessa aliança. Moisés é levado pelo Senhor, Josué leva o povo para dentro da terra da promessa, grande parte da terra da promessa é conquistada, só que o que nós temos ali é uma federação de tribos. São tribos mais ou menos coligadas por causa da sua lealdade à lei dada no Sinai e reconfirmada às vésperas de atravessar para o Jordão, mas não há unidade entre aquelas tribos. Essa
federação vai padecer durante quase 400 anos na época dos juízes, quando essas tribos são devastadas por reinos mais possantes. Deus levanta juízes em resposta ao clamor do povo, mas quando o povo volta a um ambiente de frieza e apatia espiritual, o povo volta a pecar e cometer pecados grosseiros. Se você já leu o final do livro de Juízes, você deve já ter notado ali as histórias duras e pesadas que são comunicadas a nós ali para lembrar que essas tribos frouxamente coligadas, elas não têm como fazer frente não apenas a outros reinos, mas ao pecado que insiste em governar a vida pessoal e pública das 12 tribos. Mas Deus tem seus planos. Então, por meio de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, que é trazida para dentro do contexto da aliança, já há a promessa de que por meio dela virá um ungido, um Messias. E, na sequência, nós temos, então, o livro de 1 Samuel. Tiago já deu a abertura aqui, a história que prepara aqui o pano de fundo, porque nós vamos começar a ver quando, a partir de Ana, que era estéril, Deus dá a ela um filho, Samuel, e agora Samuel se torna um personagem importante na história da redenção. O que nós temos aqui, então, em 1 Samuel 3, é uma narrativa que complementa o que nós estamos tratando já nas demais histórias aqui de 1 Samuel. Nós temos aqui uma série de contrastes que são aprofundados entre Samuel, de um lado, um menino que é suscitado de uma mulher estéril, e do outro lado, o final da história, o começo do fim da história de Eli, Ofni e Finéias. A ideia central dessa passagem aqui é a noção de um chamado que Deus faz aos seus servos. Por mais que a gente leia livros sobre vocação e chamado, por mais que a gente tente lutar com a noção de chamado, ainda permanece um mistério quando a gente pensa no propósito da nossa existência. Será que o chamado que nós recebemos é um chamado autêntico? Será que esse chamado veio de fato da parte de Deus? Como a gente pode ter certeza de que o chamado que aparentemente nós ouvimos vem de fato do próprio Deus? Essas são as questões que estão gravitando em torno da narrativa que nós tratamos hoje. Eu amo pedras e eu preciso fazer um parênteses aqui. O texto fala de Siló, nós já tratamos de Siló nas últimas duas reflexões. A cidade de Siló é a atual Kirbet Seilum, que fica onde seria mais ou menos a antiga Samaria do Novo Testamento, a meio caminho entre Siquém e Betel, e esse era o grande centro religioso de Israel durante o período todo dos juízes. Somente Davi, o ungido que Ana espera e que nós já ouvimos aqui na primeira reflexão, é que vai unificar as tribos e vai estabelecer a cidade de Jerusalém como centro unificado, tanto religioso como político, do novo reino. Mas um fato aqui é que essa cidade, Kirbet Seilum, também chamado de Tel Seilum, é um dos principais centros arqueológicos em Israel. Tem sido descoberto muita coisa ali naqueles centros arqueológicos, inclusive vasos e artefatos do período que nós estamos estudando. Ainda não se chegou a descobrir o que seria talvez o templo dessa época, algumas estruturas que parecem templo, mas já tem sido feito descobertas interessantes ali em Siló. Um outro comentário que eu faria aqui também é que parece que há uma transição de tempo entre o que nós consideramos semana passada e o que estamos considerando hoje em 1 Samuel capítulo 3. Alguns vão sugerir que em 1 Samuel capítulo 2, nossos personagens estão ali num tabernáculo, e agora, com a passagem do tempo, nossos personagens estão num templo construído onde era o lugar do antigo tabernáculo. Provavelmente, esse local foi destruído pelos filisteus nas guerras que virão a partir do capítulo 4 de 1 Samuel. Então, toda essa estrutura foi arrasada. Jeremias, que vai citar isso no capítulo 7 do seu livro, essa estrutura aqui foi toda destruída, o que também não deixa de ser um prenúncio para a necessidade de que haja uma cidade edificada no monte e que essa cidade seja cercada por muralhas e que seja segura tanto como centro político, como centro religioso desse novo reino. Mas vamos para o texto aqui, que é o mais importante para nós, e o texto começa falando das condições espirituais dessa época aqui. O texto começa falando de Samuel e caracterizando-o como menino.
Aqui a palavra menino, a gente tem que lidar com cuidado aqui, porque ela podia ser empregada para qualquer pessoa dos 12 aos 40 anos. Ok? Então, alguns aqui ainda são meninos aí na faixa de 30, 40 anos, segundo essa cultura antiga. Né? A ideia aqui é que Samuel ainda era uma pessoa inexperiente, independente da idade, ele não tinha ainda maturidade ainda. Então ele é caracterizado aí como alguém novo, alguém sem experiência, sobretudo com o Senhor, alguém que ainda está crescendo em maturidade, mas que já servia ao Senhor. Nota, semana passada eu chamei a atenção de vocês para isso, a palavra Senhor está em versalete, então no original nós temos aí o nome de Deus que não é pronunciado pelos judeus, Yahvé, então 18 vezes o nome de Deus é invocado na passagem. Semana passada, 15 vezes o nome santo daquele que é sempre presente é mencionado. Aqui, 18 vezes o nome santo de Deus é mencionado na passagem. Então, Samuel, jovem, a gente não tem como precisar a idade dele, mas é dito aí que ele já servia ao Senhor, ele já ministrava ao Senhor, ele já estava desempenhando funções sacerdotais sob a supervisão de Eli. O verso 3 continua dando-nos aí um panorama desse momento histórico aí, que a palavra do Senhor era rara. E um ponto que nós precisamos frisar aqui é que quando Deus é desprezado, a palavra dele proferida para o seu povo também começa a rarear. E isso é um drama para muitos de nós, quando nós nos encontramos em comunidades e igrejas apáticas, frias, em que a palavra do Senhor não é proferida. Isso é mau sinal, é sinal de que Deus se afastou daquela comunidade, Deus não se agrada daquela comunidade, e por isso a palavra de Deus se torna rara, ela começa a escassear naquele ambiente. Isso é sinal do desagrado de Deus, esse sinal da disciplina de Deus. Do outro lado, essa menção da palavra de Deus sendo rara nessa época, lembra que o escritor e os seus leitores têm reminiscência de outra época em que a palavra de Deus era retumbante, operava com poder em meio ao povo de Deus. Então, para se dizer que a palavra de Deus é rara em uma certa época, é necessário ter memória para comparar o tempo presente com o tempo passado. Deus falou no passado, Deus levantou homens como Sansão no passado, Deus operou com poder no passado, Deus se dirigiu a nós por meio de Josué e Caleb, mais atrás por meio de Moisés, só que hoje a palavra de Deus é rara. Deus não está falando hoje de forma frequente. Um juízo divino, mas que descobre-se que há um juízo divino, há um desprazer divino quanto ao povo do pacto, porque há um padrão de comparação, há uma memória do que Deus havia feito no passado, há uma reminiscência do que Deus havia feito no passado. E o texto continua aqui, nos dando aí um vislumbre da situação que vai ser o pano de fundo do chamado e destaque de Samuel como profeta, é que o sacerdote Eli começa a perder a visão. E nós precisamos notar que há um contraponto aí. Ainda que ele comece a perder a visão, a lâmpada de Deus não havia se apagado ainda. Muito provavelmente a lâmpada aqui é aquele menorá, né, o candelabro com os vários braços, todo aceso. Como a gente aprende lá no livro da lei, havia uma prescrição que o tabernáculo fosse sempre iluminado, então, ao cair da noite, os menorás eram todos acesos e, no raiar do dia, os menorás eram apagados, isto é, o tabernáculo sempre iluminado, a tenda da presença, a tenda do encontro, era sempre iluminada para mostrar que ali era o lugar onde a glória de Deus habitava, ali era o lugar onde eram feitas as expiações e o perdão de pecados era manifesto. Mas aqui nós podemos ver também um jogo de palavras. A palavra de Deus escasseando, ela sendo rara, o sacerdote, que era aquele que deveria mediar a relação da comunidade da aliança com Deus, perdendo a sua visão, ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela é rara, e a lâmpada do Senhor na iminência de se apagar. Isso é bem típico da mentalidade hebreia, essa noção de concretude, de olhar aquilo que é concreto e a partir daquilo que é concreto fazer deduções espirituais. Então, nós estamos aqui na iminência de que aparentemente Deus vai abandonar o povo da aliança, mas Deus não abandona o seu povo.
Os pactos que Deus estabeleceu com Abraão e com Moisés no Sinai foram pactos inquebrantáveis, foram pactos que Deus não pode abandonar. Deus afiançou seu próprio nome para manter aquele pacto. Então, na iminência da luz se apagar, na iminência do principal sacerdote não ver mais, Deus vai operar. Então, um ponto aqui que a gente precisa destacar, meus irmãos e irmãs, a gente não precisa ficar se desesperando com as manchetes de jornal que nos chegam, como se a gente tivesse um apocalipse por dia, né, que essa parece ser a sina do brasileiro. O fato é que mesmo quando parece que a lâmpada vai se apagar, mesmo quando parece que densas trevas vão cair sobre a gente, Deus tem poder de operar, porque Deus, ele se mantém fiel ao pacto que ele estabeleceu com o seu povo. Deus não abandona o pacto que ele fez com o seu povo. Deus, ele exige do seu povo resposta ao pacto, mas Deus é fiel ao seu pacto, e mesmo quando Deus disciplina o seu povo, isso é prova de que Deus está se mantendo fiel ao pacto que ele estabeleceu. Então nós temos aqui uma composição bonita. Aquele que escreveu o livro de 1 Samuel, ele sabe usar palavras, ele sabe usar elementos concretos, um ancião perdendo a vista e a necessidade de manter as lâmpadas acesas à noite no tabernáculo para comunicar e preparar um ponto para enfatizar uma noção, uma verdade espiritual. O texto continua falando que Samuel estava deitado no seu lugar de costume. Ele estava deitado no templo do Senhor, aqui é uma menção edifício, por isso que alguns têm sugerido que nessa passagem do templo, de um tabernáculo agora se usa um edifício, e na antiga Siloé tem sido descoberta algumas estruturas que poderiam vir a ser talvez algum templo antigo dessa época aqui, mas lembra do texto de semana passada. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam fazendo o quê? Deitando, tendo relações sexuais com as mulheres que serviam o tabernáculo. E agora, onde está Samuel? Ele está deitado no templo, e não só no templo, ele está deitado ao lado da Arca da Aliança. Lembra os contrastes? Então, o texto aqui mostra para a gente um contraste absurdamente escandaloso. Enquanto os filhos de Eli, seus sucessores, eles estão violando o seu chamado como sacerdotes, auxiliares de sacerdotes, do outro lado, tem esse menino, suscitado pela vontade do Senhor de uma mãe estéril. Esse menino, que não tem ligação com a casa de Eli, ao qual foi dado o sacerdote de forma perpétua. Ele, diferente dos filhos de Eli, ele está velando pelo templo, ele está velando próximo da arca do Senhor. Nos capítulos 4 e 6, a arca vai ganhar destaque, aquele baú forrado a ouro, onde ficavam as tábuas da lei, onde o que marcava a presença gloriosa de Deus e preservava os elementos visíveis do pacto. Então a gente vai ver que a arca vai ser um personagem importante no restante da história, mas o nosso personagem aqui, Samuel, esse rapaz, esse menino, ele está deitado próximo da arca, ele está deitado no templo. Ele, que não tem ligação com a família sacerdotal direta, ele está honrando o Senhor desde pequeno. E nesse ambiente aí, em que a lâmpada de Deus está para ser apagada, final do verso 3 aí, Yahvé entra na história. Aqui nós temos que ter cuidado. De um lado, a gente tem que apontar a vinda do ungido a partir do Novo Testamento, mas a gente não pode impor ao Antigo Testamento uma visão de retroativo, ou de retrovisor aqui. Nós precisamos aceitar o Antigo Testamento nos seus próprios termos. Então a gente não pode impor ao Antigo Testamento noções de salvação e intimidade com Deus que a gente aprende no Novo Testamento, que é o clímax da aliança que Deus estabelece com o seu povo. Aqui nós temos esse jovem, Samuel. Desde cedo a gente vê qualidades boas nele, qualidades que dão glória a Yahvé, que honram o nome santo de Deus. Nós, nessa passagem aqui, já temos alguns destaques que mostram o contraste absurdo entre o comportamento temente a Deus de Samuel e dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, mas Samuel é um menino. Ele ainda não tem intimidade, esse é o significado de conhece ao Senhor aí. Ele não tem intimidade com Deus ainda.
Ele não conhece a Deus como, por exemplo, Moisés conheceu face a face. Aí, Yahvé entra no jogo. Yahvé o chama. E aqui é importante, ele chama pelo nome. Samuel, Samuel. Isso é que torna tão encantadora a relação de Deus com o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, ele chama esse homem e essa mulher pelo nome. É um chamado pessoal. É um chamado íntimo. Antes, Samuel não conhecia o Senhor. Agora, Samuel, chamado pelo próprio Yahvé, pelo eu sou que sou, ele começa a crescer no conhecimento do Senhor. E Samuel, ele prontamente atende o chamado, ainda que ele não entenda de onde procede a voz que o chama. Isso é surpreendente no texto. Nós temos então, de um lado, Ofni e Finéias, que foram criados para o sacerdócio, criados para serem herdeiros de Eli, traindo vulgarmente, miseravelmente o seu chamado. Vidas totalmente destruídas e fracassadas. Nós temos esse jovem, nascido por um ato miraculoso de Deus, e não vai ser o primeiro nem o último, Deus abrindo a madre de uma mãe estéril, para que desse ventre surja um eleito que vai guiar o povo da aliança. Mas agora, Deus chama Samuel. E mesmo Samuel não tendo intimidade com Deus, ele prontamente pula da cama, ele se levanta e atende o chamado, ainda que ele não saiba de onde procede a voz. Algo que começa a destacar aqui para a gente, e lembra que Deus vai chamar pelo menos mais 3 vezes esse menino, para usar a linguagem bíblica, é a prontidão dele a atender o chamado do Senhor. Aqui, nós temos que trazer o ponto para nós aqui. Né? Difícil tirar um adolescente da cama. Nós mais velhos já fomos adolescentes. Né? Tenta tirar um adolescente da cama. Né? Ele gruda as unhas ali no colchão e você pode jogar água gelada, é igual gato puxando, arrastando, o adolescente não vai levantar da cama. Alguns jovens também vão ter muita dificuldade de levantar da cama, principalmente home office. Né? Mas o fato aqui, nota, a gente não sabe exatamente a idade de Samuel, mas esse menino prontamente se levanta. Ele não ainda entende que é Yahvé, o Criador, o Redentor, o pactuador, aquele que faz o testamento do próprio pacto e afiança o seu nome no pacto, que está chamando ele. Mas, do outro lado, ele pula da cama para atender esse chamado. Mesmo que seja uma atenção equivocada. Ele supõe que é o ancião Eli, o seu mentor, que está chamando. Mesmo assim, Samuel pula da cama e corre atrás do seu mentor. Ele quer entender o que o seu mentor quer dizer para ele. E o texto ressalta que, pelo menos, 3 vezes Yahvé o chama. Nas 3 vezes, Yahvé chama esse menino pelo seu nome, Samuel, Samuel. E nas 3 vezes, Samuel, ainda sem entender o que está acontecendo, ele diz, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Em cada uma das vezes, o que nós vemos é uma prontidão de Samuel em atender o chamado. A voz chama, ainda que ele não entenda de onde procede a voz. Ele pula da cama, em algum momento da madrugada, isso é importante também, o texto está querendo frisar esse ponto, enquanto a luz parece que está se apagando, e aqui a gente tem essas 2 camadas, né? O menorá vai ter que ser apagado, mas também a luz de Israel parece estar se apagando. Deus desce em direção ao seu povo, e agora começa a vocacionar esse menino, não mais o ancião, não mais os herdeiros daquele ancião, mas o menino, esse menino que é chamado por Deus. 3 vezes Deus o chama, 3 vezes Deus o chama pelo seu próprio nome, Samuel, Samuel, Samuel. 3 vezes Samuel responde, eis-me aqui, eis-me aqui. Samuel se entrega. E aí, essa parte da passagem fecha de uma forma muito bonita. Eli, que está perdendo a visão, Eli, que está no momento em que parece que a luz divina vai se apagar sobre o povo da aliança, ele tem a percepção do que está acontecendo. Esse ancião, no final da sua carreira, em algum momento, ele entende que algo novo está para acontecer. Então, ele entende que é Yahvé que está operando. Verso 8 é destacado isso.
e ele ensina a Samuel como Samuel deve responder a Yahvé. A resposta de Samuel deve ser simples. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez, antes da gente avançar, a prontidão de Samuel aqui é tocante. Nós não estamos falando de um veterano. O texto destaca isso. Nós estamos falando de um menino vivendo um tempo de crise espiritual e crise política e crise social em Israel, no povo da aliança. Nós não temos aqui ainda um reino unificado, não temos um exército permanente, nós não temos ainda o ungido que Ana esperava na sua oração. E na iminência da luz falhar e eventualmente se apagar, o que é uma impossibilidade, dadas as promessas de Deus não serem violadas, Deus, por assim dizer, ele se inclina na direção do seu povo e chama esse menino. A prontidão de Samuel tem que ser imitada aqui. Nós precisamos estar prontos a atender o chamado divino. Nós devemos estar despertos para ouvirmos quando Deus nos chamar. A pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós aqui, irmãos, é nós não nos prepararmos para tal chamado. Nós vivemos uma vida toda de descuido, de falta de atenção, de negligência mesmo com a nossa devoção. A luz parece que vai se apagar, e aí a gente não consegue perceber quando Deus está operando. Mesmo Eli, o sacerdote, ele tem que ver diante dele a experiência de Samuel ser retratada 3 vezes, para que ele se desperte e pense, alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa está fazendo esse rapazinho levantar da cama. Não sou eu, é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Senhor Criador, é o Eu Sou, Ele está operando. Samuel, vem cá, atende o chamado. Não sou eu que estou te chamando, é alguém mais alto, mais elevado que está te chamando. Atenda o chamado, coloque-se diante desse chamado. Parece que Eli, no final da sua carreira, ele é desperto aqui para fazer o que ele não conseguiu fazer com seus filhos. E mais adiante a gente vai falar um pouco do final, do fechamento da história, caminhando melhor para o fechamento da história de Eli, Hofni e Finéias. No final da carreira dele, nesse vislumbre, ele coloca Samuel no caminho correto. Prontidão de Samuel. Esse é um ponto que chama a atenção da gente. Agora, o ponto principal aqui na passagem é o chamado divino. A expressão hebraica da resposta de Samuel, eis-me aqui, é hineni, é a palavra hebraica. Essa palavra, ou expressão hebraica, hineni, ela aparece 250 vezes na Bíblia ou mais. 250 vezes na Bíblia nós ouvimos a expressão, eis-me aqui, eu me entrego, eu me rendo. Os principais personagens bíblicos responderam a Yahvé dizendo, eis-me aqui. Abraão, em Gênesis capítulo 22, versos 1 a 11, quando Deus fala, quando Yahvé fala a ele, quando Deus dos exércitos Todo-Poderoso fala a Abraão, Abraão diz, eis-me aqui. Quando Deus Todo-Poderoso, Yahvé, se dirige a Jacó, em Gênesis 31, 11, 46, 2, Jacó responde, eis-me aqui, eu estou na tua presença, usa-me. José, o grande patriarca, o salvador do povo da aliança, que traz o povo da aliança para dentro do Egito, para que o povo da aliança não pereça de fome, ele também responde a Yahvé, eis-me aqui em Gênesis capítulo 37, verso 13, o grande Moisés, o grande juiz de Israel, o grande legislador, quando Deus aparece para ele na sarça que ardia e não se consumia, quando Deus dá o seu nome para Moisés, eu sou o que sou, envio a você, ao meu povo, como é que Moisés responde? Eis-me aqui. Um dos cantores que eu mais gosto é Leonard Cohen, ele era judeu, e o seu último álbum tem como nome You Want It Darker. Ele foi lançado em 21 de outubro de 2016. A faixa título do álbum tem um refrão, Hineni, Hineni, estou pronto, Senhor. 19 dias depois, Leonard Cohen morreu, 7 de novembro de 2016. A forma como esse judeu escolheu se despedir é tocante. Responder Yahvé, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Como aqui e agora nós temos respondido ao chamado do Senhor? Porque Deus continua nos chamando, Deus continua nos convocando, Deus continua
se dirigindo a nós pelo nosso próprio nome. Como nós temos respondido a esse chamado? Qual é o seu chamado? Qual o chamado que Deus tem feito a você? Como Ele tem se dirigido a você? E aqui a gente tem que lembrar que há dois tipos de chamado na Sagrada Escritura. O primeiro chamado é quando Deus nos chama para a sua eleição, quando Deus nos chama para fazermos parte do povo pactual. Mas, do outro lado, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus tem, por assim dizer, um objetivo de vida para cada um de nós. Como temos respondido a esse chamado? O ponto principal aqui é um chamado para o profetismo. Deus está chamando Samuel para ser um profeta, para inaugurar uma nova linhagem de profetas na casa de Israel, para ser um padrão de profetismo para a casa de Israel e depois para a casa de Judá, e até mesmo para nós hoje, no período que nós vivemos. Mas Deus também tem uma convocação para você. Deus talvez chame alguns aqui para vigiar em oração, para não permitir que a lâmpada seja apagada, orando pelo povo de Deus, orando pela comunidade do Senhor, espalhada por todo o canto do mundo. Deus talvez tenha chamado alguns aqui para serem missionários e evangelistas e poder anunciar a palavra do Senhor para outros povos e outras terras. Deus talvez tenha chamado alguns aqui para serem administradores, esposos e esposas, chamados para serem professores, chamados para pastorear o povo de Deus, para cuidar e guiar do povo da aliança. Como nós temos respondido a esse chamado? Será que nós temos ouvidos abertos para ouvir esse chamado? E será que nós somos prontos a ouvir o chamado como Samuel também esteve pronto? Eis-me aqui. Estou na tua presença. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Como nós temos respondido a esse chamado? Um chamado que Deus continua fazendo para nós aqui e agora. Eu vou passar. Tiago Guerra vai passar. Os nossos assistentes pastorais vão passar. Quem vai ficar no nosso lugar aqui? Deus pode estar chamando alguns de vocês aqui, até os mais jovens aqui, para se dedicarem ao ministério da palavra, ao ministério do pastoreio, do cuidado. Como você vai responder a esse chamado? Não há outra possibilidade. À luz de Samuel, e de Jacó, e de José, e de Abraão, e de Moisés, e de Isaías, e de tantos outros, nós só podemos responder apropriadamente de uma forma. Eis-me aqui, Senhor. Fala, o teu servo ouve. O texto continua, versos 10 a 14. Samuel, ele se entrega ao Senhor, ele se dirige a Yahvé com toda reverência, ele pede para que Yahvé se dirija a ele, e aí o verso 10 diz que Yahvé se dirigiu a ele. E ele chamou de novo o seu servo como das outras vezes. 4 chamados. E de novo Yahvé se dirige ao seu servo. Esse menino, Samuel, e aí Samuel responde agora apropriadamente. Fala, porque o teu servo ouve. Ele seguiu o conselho de Eli. No final da vida de Eli, ele ainda tinha alguma luz para oferecer. E ele concedeu essa luz a Samuel, e Samuel respondeu apropriadamente ao Senhor. Só que chamados espetaculares são acompanhados de desafios espetaculares também. E o menino Samuel, usando a ênfase do texto, recebe a mensagem, que não é uma mensagem simples nem agradável. O menino Samuel, ele recebe uma mensagem de juízo para transmitir para o seu mentor, para Eli. E essa mensagem de juízo aqui pode ser dividida em 3 partes. Mas antes de avançar, eu queria enfatizar o ponto aí que o texto fala de visões e agora da palavra do Senhor. O que nós precisamos ter em mente aqui é que a experiência de Samuel ela é única, ela não pode ser transferida, ela não pode ser repetida. Nós vamos pisar muito feio na bola, nós vamos errar muito se nós acharmos que nós podemos, em nossa vida, imitar ou experimentar o mesmo chamado de Abraão, Jacó, José, Moisés, de Samuel, de Isaías, de Paulo. Se Deus nos chama pelo nome, e se Deus chama os seus servos pelo nome, o tratamento de Deus conosco ele é pessoal. A nossa chamada nunca vai ser igual. A minha experiência de chamada é diferente da experiência de chamada do Tiago, vai ser diferente da experiência do chamado do Diego, do Rafael, do Guilherme, de outros pastores que eventualmente sejam presentes aqui no nosso meio. Para cada um,
já que estamos face a face com Yahvé, com Deus pessoal, o chamado é diferente. E até mesmo o chamado de salvação entre nós é diferente, absurdamente diferente. Nenhum chamado é igual ao outro. Então a gente tem que tomar o cuidado aqui de não querer experimentar o que o povo de Israel lá no Antigo Testamento estava experimentando, buscar a Deus por meio de visões e Deus falar por meio de sonhos, etc. O que nós temos aqui é um chamado único que Deus faz para esse menino chamado Samuel. Então a gente não pode esperar que o chamado de Samuel ocorra em nosso tempo com qualquer um de nós. Porque Deus, como um Deus pessoal, chama cada um de nós também de forma pessoal. A gente deve se alegrar e se espantar e tentar aprender o que a gente pode do chamado de Samuel, mas não tentar igualá-lo ou tentar imitá-lo ou achar que Deus vai fazer igual em nosso tempo. Isso é importante por quê? Porque antes de considerar a palavra que Deus vai dirigir aqui ao seu servo, que responde apropriadamente a ele, nós precisamos lidar com o que é ser profeta no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, Deus se dirigia ao profeta de uma forma espetacular que ele não emprega mais no tempo presente. Deus se dirigia ao profeta por meio da fala e por meio da audição. Então Deus falava e abriu os ouvidos do profeta para ele aprender, a entender. Deus também se dirigia ao profeta por meio de demonstração e da visão, e parece que Samuel está diante de uma teofania aqui também. Parece que o próprio Yahvé aparece em glória, em poder para o pequeno Samuel, para o menino Samuel, e Samuel tem um vislumbre de Yahvé e da glória de Yahvé, e ouve Yahvé falando. Mas também no Antigo Testamento nós temos o profeta ouvindo a palavra do Senhor por meio de transe e até mesmo por meio de efeitos físicos. E nós vamos ver essas 4 formas de Deus se dirigir aos seus profetas no livro de 1 Samuel, também no livro de 2 Samuel. Esperem para ver depois Saul, o rei, profetizando. E nós vamos chegar lá e você vai ver que Deus, nessa etapa da sua revelação, onde mal e mal havia os livros da lei e os 10 mandamentos, as 10 palavras sagradas, Deus se dirigia de forma extraordinária, espetacular, àqueles servos que ele comissionava para serem sua boca para o seu povo. E aqui entra o ponto mais importante que a gente tem que guardar do que é o profetismo no Antigo Testamento. No sentido bíblico, o profeta, presta atenção, não é adivinho, o profeta, em sentido bíblico, não é mago, o profeta no Antigo Testamento não é um astrólogo, muito menos um futurólogo. Okay? Nós, no nível popular, achamos que ser um profeta é adivinhar o futuro. Então nós temos essa a esperança de que eventualmente alguém possa levantar e abrir o futuro da gente para que vai acontecer, um alerta, uma palavra de alento, mas em sentido estrito na Bíblia, o profeta é alguém que aprendeu do Senhor o livro da lei, o livro da aliança, o livro que é a constituição dessas tribos e que vai ser a constituição do reino, e a nossa Constituição, o livro da nossa Constituição como povo da aliança, e esse profeta vai, tendo o livro da aliança diante de si, chamar todo o povo, reis, homens e mulheres simples, e até mesmo sacerdotes, a ficarem debaixo do controle e do comando do livro da aliança. Então, a palavra que Deus vai dizer aqui para Samuel a respeito de Eli e de Ofni e Finéias não é uma mera invenção. Você vai notar depois, com calma, lendo em casa, que a palavra aqui é quase cheia de referências bíblicas ao que Deus já havia falado em Levítico, ao que Deus já havia falado em Números, em Deuteronômio. O sacerdote Eli e seus filhos foram pegos pilhando o livro da lei, pegos violando o livro da lei. Eles que eram chamados para mediar a relação sagrada entre Yahvé e o povo da aliança. O povo da aliança pecou, corria para o sacerdote, fazia um sacrifício. O sacerdote fazia as suas orações, dava aspersão de purificação para o povo. Agora o povo está perdoado, o povo pode ir, volta para casa com a certeza de que foi reconciliado com Deus. Esses homens, chamados por uma função sagrada, pisaram o livro da aliança. Eles cuspiram na constituição do povo e das tribos. E agora, Deus dá uma palavra pesada, que é a palavra de estreia para esse menino. Uma palavra de juízo contra Eli e Ofni e Finéias. E essa palavra é cheia de ligação
com o que Deus já havia falado no Sinai e com a interpretação que Deus dá daquilo que ele falou para o Sinai, regulando o culto, regulando a vida das tribos, regulando a vida das tribos entre si e com a terra, regulando a relação das tribos com o próprio Deus, com o próprio Yahvé. Então, ser profeta no Antigo Testamento não é ser alguém que vai adivinhar o futuro, chutar o futuro, tentar visualizar o futuro. A palavra profética teve aplicações, ainda continua tendo aplicações para o futuro, mas grande parte do cumprimento da palavra profética foi dada para uma situação específica, para chamar governantes e governados, inclusive sacerdotes, a obedecerem ao que Deus do pacto exige do seu povo. Então, nesse sentido, a mensagem que Deus dá por meio de Samuel para Eli e Hofni e Finéias não é uma invenção, não é uma palavra nova. Antes, ela tem referência aos livros, à aliança dada no passado, ao livro da aliança que Deus deu, e tem também ligação com a palavra que o profeta anônimo já havia proferido, e nós vimos isso semana passada. Então, 3 pontos aqui da palavra que Deus dá a Eli por meio de Samuel. Verso 11, o que Deus iria fazer causaria espanto e terror nos corações do povo da aliança. O texto diz que a palavra que Deus vai dar vai tinir nos 2 ouvidos. Eu não sei aqui quem já brincou com explosivos, cabeção de negro, morteirinho, né? Então, quando você explode aquilo muito perto de você, fica aquele tinido dentro do ouvido. É isso que Deus está dizendo. Olha, eu vou trazer agora uma palavra que, lembra, não é nova. O profeta anônimo já havia dito, e tanto o profeta anônimo como Samuel estão proferindo essa palavra dada por Deus, tendo como referência o que Deus exige dos seus sacerdotes no livro da aliança. Nenhum dos dois, nem o profeta anônimo, nem Samuel estão recebendo algo novo nesse sentido. O que eles estão recebendo são aplicações diretas, imediatas, daquilo que foi proferido do passado. O que Deus vai falar agora vai fazer com que todo o povo, de norte a sul das tribos, fique com o ouvido tinindo. Deus havia feito um pacto com a família de Eli, um pacto que já durava 800 anos. Como essa família, ela violou tudo que Deus exigia deles, Deus, por ser fiel ao seu pacto com a família de Eli, vai trazer agora maldições pactuais sobre Eli e seus filhos. Aí vem o segundo ponto, versos 12 e 13. O castigo vai atingir a casa de Eli por causa do pecado de seus filhos. E aí tem um adendo aqui, porque Eli não os repreendeu. A palavra hebraica aqui é única, só aparece aqui nessa passagem, e ela dá a ideia aqui de que Eli não retirou seus filhos dos seus cargos usando violência. Nós falamos sobre a disciplina de filhos semana passada de passagem, mas o que pesa contra Eli aqui é que ele não usou de disciplina, inclusive de castigos físicos para tirar esses 2 sacerdotes traidores, seus 2 filhos que pisaram uma função sagrada do seu lugar, do lugar de culto onde eles estavam. Então, porque Eli não os repreendeu, o castigo vai envolver Eli também. E por que o juízo de Deus é tão severo? Presta atenção. Porque Eli e Hofni e Finéias, chamados para mediar a relação do povo com Yahvé, blasfemaram contra o próprio Deus. De acordo com o Levítico, mais uma vez, nota, a palavra aqui, tanto do profeta anônimo como de Samuel, tem sempre referência ao passado. O texto aqui básico é Levítico capítulo 24, versos 15 e 16. O que esses sacerdotes fizeram era passível de morte. E a palavra do profeta anônimo tinha relação com isso. Irmãos e irmãs, aqui a gente não pode brincar com esse ponto. E essa é a terceira questão que Samuel recebe de Deus aqui. Há um momento que, a depender do pecado que se comete, é tarde para fazer expiação, para fugir da punição divina. Nos livros da aliança, Levítico, por exemplo, capítulo 4, e depois capítulo 4, versos 2, 13, 22 e 27, é destacado que para alguns pecados cometidos pelo sacerdote, havia expiação. E Deus ele detalha como aquela expiação deveria ser feita. Mas, olhando para os livros da aliança, não havia nenhuma forma de que aqueles que pecaram
contra o próprio Senhor, pisando os elementos sagrados, e lembra da palavra do profeta jovem, que nós consideramos do profeta anônimo, que nós consideramos semana passada, né, como Ofni e Finéias brincavam com as carnes que deveriam ser sacrificadas para expiação, eles vulgarizavam carnes que haviam sido separadas para expiação. Esse tipo de pecado não havia perdão. Irmãos e irmãs, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos diante dos sacramentos do Senhor no Antigo Testamento. Os sacrifícios feitos, assim como a pregação da palavra, o batismo, a ceia, são meios que Deus dá para distribuir graça e repartir o Espírito entre seu povo. Nós não podemos ser negligentes diante desse meio da graça. Eu, Guerra, Diego, Rafael, Guilherme, Felipe, a gente não pode brincar com a palavra sagrada. A gente não pode fazer troça com os elementos da ceia ou com o batismo. Lutero, quando vai a Roma para fazer o seu doutorado em Bíblia, ele ficou horrorizado quando ele, conhecendo latim, via sacerdotes levantando o cálice e repetindo em latim: isso é vinho mesmo, eu vou tomar todo esse vinho ao final da missa. Esse tipo de brincadeira não convém. E esse tipo de brincadeira, esse tipo de vulgarização das coisas sagradas pode apontar que um obreiro, mesmo um pastor, um bispo, o que ele for, ele já teve seu coração endurecido. Ele está sendo preparado para receber o juízo mais severo do próprio Deus. Diante dessa situação, ele se entrega a Deus. A sua resposta, no verso 18, é que ele faça o que achar melhor. Nota que Samuel ele fica com medo de se dirigir a Eli. Ele vai enrolar para se dirigir a Eli. Né? O texto diz que ele vai abrir os portões da casa, que pode ser, lembra do vídeo que a gente viu semana passada, aquela estrutura que ficava em volta do tabernáculo, ou se agora nós temos um templo, ele está abrindo as portas do templo ali logo cedo, apagou o menorá e foi abrir as portas do templo. Mas Samuel fica relutante em comunicar a visão, né, que enfatiza aí que o próprio Yahvé apareceu ao menino, né, para Eli. Eli que toma a iniciativa. Ele chama Samuel, e é tocante a forma de Eli se dirigir, né? Samuel, meu filho. E aí Samuel, o menino, de novo responde prontamente: eis-me aqui. E aí Eli pergunta para Samuel o que ele ouviu da parte de Deus. Ele faz uma imprecação, um tipo de maldição. Alguma coisa pode ser parafraseada assim de forma: ô Samuel, me diz exatamente o que foi dito. Se você não disser, que tudo que foi dito para você caia sobre você. É mais ou menos isso que Eli está dizendo. Ele sabe que a situação é séria. E ele, ao mesmo tempo que o texto dá a impressão de que Eli sabe que Samuel quer poupá-lo, ele quer que a mensagem seja dada na íntegra. E aí o texto de verso 18 diz que Samuel contou tudo. Samuel abriu o seu coração. Samuel diz a Eli o que foi dito para ele. E a resposta de Eli, ainda que na tragédia, não deixa de ser tocante. Ele menciona o nome sagrado, Yahvé, ele é o Senhor, e ele simplesmente diz que ele faça o que achar melhor. A vantagem da gente expor o texto bíblico é que a gente consegue notar os avanços e os contrastes e a continuidade também dentro do texto bíblico. Lembra da mensagem do profeta anônimo que a gente considerou semana passada. Samuel não está recebendo nenhuma palavra nova aqui. O que Samuel está pregando aqui para Eli foi dado por Deus e está em conformidade com o que havia sido entregue no passado ao profeta anônimo. Então, aqui a gente começa a ver as marcas de um verdadeiro profeta e o texto é dado para a gente para destacar que algo novo está acontecendo. A lâmpada que aparentemente ia se apagar, agora volta a ser acesa por meio de um menino que respondeu o chamado sagrado. A mensagem tem continuidade. Então, como a gente descobre se um homem é um profeta verdadeiro mesmo? Se ele está pregando em acordo com o que Deus já havia dito no passado, se há continuidade no que está sendo dito, e um ponto importante aqui na narrativa é se a passagem se cumpre de fato. Em Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22 é dito: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor, Yahvé, não falou?
Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenha medo dele. Irmãos e irmãs, nenhum de nós aqui deve ser enganado, ok? A palavra profeta pode ser continuada sendo empregada para aqueles que pregam fielmente a palavra do Senhor, para aqueles que se colocam nessa sucessão, lembrando que a palavra que eles estão proferindo diante de uma comunidade não é nova, mas é baseada na Sagrada Escritura e está em continuidade com o que os profetas do passado disseram. Mas nós gostamos de ser enganados. Nós gostamos de correr atrás de profetas para ouvir uma palavra novinha da presença do Senhor. E quando essa palavra não se cumpre, a gente gosta de ser condescendente. Talvez não foi o momento de Deus. O texto aqui destaca que algo novo está acontecendo. E para algo novo, entre o povo de Israel acontecer, é necessário que se tenha um profeta verdadeiro. E uma marca de um profeta verdadeiro é que ele fala na presença de Deus, está em continuidade com o que Deus estava falando. E quando essa palavra é extraordinária, como é a palavra do profeta anônimo e a palavra de Samuel, essa palavra de fato se cumpre. Então, irmãos e irmãs, a gente não pode ser enganado, a gente não deve ser enganado. Quando alguém diz, olha, fulano vai profetizar sobre a sua vida. Ok, como é que você vai saber se a profecia é verdadeira ou não? Se aquela profecia não se cumpre e não tem referência com a palavra, aquilo não é profecia. E aquele homem, aquela mulher, por mais importante que ela seja dentro da sua comunidade, é um falso profeta. Ela não está falando da presença ou da parte do Senhor. Samuel aprende a ser profeta da forma mais dura possível, proferindo uma palavra de juízo contra o seu mentor. Samuel, tão pronto a responder o chamado divino, ele é desafiado, por meio de um chamado espetacular, a trazer uma palavra de juízo. E o texto vai dizer que Samuel foi confirmado como profeta, porque já se entendia que aquela palavra, de fato, chocante, se cumpriria. Deus desarraigaria uma família que há 800 anos vigiava no tabernáculo e cuidava dos sacrifícios feitos entre o povo de Deus. A palavra do Senhor, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Os dois últimos versos, o último verso do capítulo 3 e o primeiro verso do capítulo 4, eles formam um bloco aí. Todo Israel, do norte ao sul, reconhece que Samuel era profeta, esse menino era profeta, a palavra do Senhor continua a aparecer a Israel por meio desse profeta, e a palavra de Deus vem por meio de Samuel a todo Israel. Quando parecia que a luz divina ia se apagando, Deus traz nova luz. E Deus traz nova luz não pelos meios comuns, mas de forma surpreendente, fazendo com que uma mulher estéril tenha um filho, invertendo toda a ordem sacerdotal. Antes havia uma família estabelecida, uma família poderosa. Essa família pisou os utensílios e objetos e sacrifícios sagrados. Deus vai desarraigar essa família. E Deus pega alguém de linhagem sacerdotal, nascido de forma surpreendente, para fazer desse sacerdote um profeta, o primeiro grande profeta do Antigo Testamento e um dos maiores profetas da história, celebrado até hoje por judeus e por cristãos. O que a gente nota aqui é que em toda a passagem a iniciativa está com Deus. Não é Deus reagindo agora ao povo como no tempo dos juízes. Deus, no momento chave, crítico do povo da aliança, Deus mesmo toma a iniciativa de escolher Samuel, de chamar Samuel para o profetismo e de dar a sua palavra para que Samuel profira diante da comunidade. E porque essa palavra vem de Deus, essa palavra se cumpre. O ponto maior aqui, voltando ao que nós já vimos em 1 de Samuel capítulo 2, verso 10, é que Deus está operando para trazer um rei e um ungido, e lembra que a transliteração da palavra ungido é o Messias. Deus, depois de 400 anos de confusão entre as tribos, ele está agindo com poder e de forma surpreendente, levantando um precursor, levantando um profeta, para que esse profeta prepare o caminho do rei e do Messias que virá. Samuel, e a gente vai continuar vendo isso, ele lutou para destacar o rei
e o Messias. Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote, Samuel foi profeta, Samuel foi aquilo que em língua inglesa é chamado de fazedor de reis. Samuel ungiu Saul e finalmente ungiu Davi, que vai ser o grande rei, o grande ungido. Davi, ao qual Deus entrou num pacto e que nesse pacto Deus havia assegurou a Davi que dele viria um rei que reinaria perpetuamente para Israel. Como o texto diz, o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Messias. Samuel foi levantado e comissionado para apontar esse rei e exaltar o Messias. Nós temos honrado o Senhor. Até agora, nesses 3 capítulos que nós estamos considerando, o que fica destacado para a gente nessas três capítulos é que Deus honra o seu povo quando o seu povo o honra. Foi assim com Ana e Eucana e assim com Samuel. Quando o seu povo desonra a Deus e não atende às repreensões divinas, como em Eli, e Ofni e Finéias, Deus despreza o seu povo. Nós temos honrado a Deus, nós temos nos dedicado à glória do nome de Deus, nós temos lutado como comunidade, como povo de Deus aqui, para experimentar uma renovação da aliança, de tal forma que Deus seja honrado entre nós, que a gente haja, ou seja encontrado agindo como Ana, Eucana e Samuel, nunca como Eli, Ofni e Finéias. Mas o texto destaca que Samuel está sendo preparado para uma missão, trazer para Israel o rei e ungido. Aqui a gente tem que olhar para frente. Nós temos aqui a reminiscência, a lembrança de João Batista e de Jesus. Será que, como Samuel, nós temos esperado a vinda gloriosa do nosso rei e Messias? Será que em nossa vida pessoal, em nossas falas, nós temos apontado para o rei e para o Messias de Deus, que é o nosso Salvador Jesus, o conquistador da terra? Será que nós temos promovido em tudo que fazemos a causa do nosso rei e do nosso Messias, do nosso ungido de Deus? Que a gente, como Samuel, ouça o chamado sagrado que Deus faz a cada um de nós. Que a semelhança de Samuel, a gente com rápida disposição estejamos prontos a responder esse chamado. Como Samuel, que ao ouvirmos o chamado, um chamado definidor da nossa vida, a gente seja pronto a dizer: eis-me aqui, fala, nós estamos prontos a ouvir. Que como comunidade, como uma igreja, nós honremos a Deus, e honremos a Deus atendendo o chamado que Deus faz para nós. Eu queria encerrar lendo um trecho de antigo hino. Eu sou péssimo para cantar, sou muito desafinado, então não vou arriscar cantar. Fica aí a dica para Daniel, às vezes, ajudar a gente semana que vem, e ele vai conhecer o hino, vai lembrar do hino, né? Mas eu vou usar a letra do hino como oração para nós, como uma resposta apropriada ao chamado que Deus continuamente faz a cada um de nós, e faz a cada um de nós pessoalmente. Deus tem te chamado para quê? E como você tem respondido o chamado divino? Samuel prontamente respondeu o chamado, menino, e Deus o usou como um dos maiores profetas para preparar o caminho da vinda do rei e do Messias. Como temos respondido esse chamado? O texto diz: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E a ti, Jesus, Rei ungido, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, Senhor. Vamos orar?